Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. No canal do YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar sobre cinema mais uma vez, né? Estamos no fim de semana aí do dia... Hoje é dia 11 de agosto, né, de 2024, estamos no domingo, né? Então tivemos esse fim de semana aí que teve algumas estreias. Eu quero falar de alguns filmes aí com vocês, tá? E eu quero começar hoje com um filme brasileiro de pai para filho, né? Feito pela Globo Filmes, né? Filme da Globo, né? Como o pessoal costuma dizer, tá? Mas é um filme legal, não é uma coisa, como podemos dizer, caça-níqueis, não, tipo um Farofeiros 2 da vida, né? Aquela coisa mais engraçadinha, coisa e tal, né? É meio que uma comédia romântica, tá? É um filme legal, mas é um filme que tem uma toada muito boa, é um filme bem gostosinho de ver, é um filme bem engraçadinho de se ver, tá? E vamos falar um pouquinho do plot do filme aqui, vou dar spoilers, tá certo, gente? Mas a ideia do filme, gente, ela é muito simples. A gente tem um ex-roqueiro, né, da década de 80 chamado Machado, né, que é interpretado pelo Marco Rica, né? Ele vive sozinho num apartamento ali em Copacabana, ali na altura dessa Ferreira, mais ou menos, né? Perto da minha antiga casa, onde eu morava aqui no Rio, né? E ele é um cara que vive sozinho e ele acaba tentando se suicidar, metendo a cara no forno, né? Ele liga o gás, né? Só que ele acaba decidindo desistir. E aí ele se levanta, né? Sai do fogão, só que ele perde o equilíbrio no corredor do apartamento e acaba morrendo quando ele bate com a cabeça no chão. O filho dele é um rapaz José, um rapaz chamado José, interpretado pelo ator Juan Paiva, tá? E o filho dele, não via o pai há 20 anos, né? Ele morava em Araraquara, no interior de São Paulo, né? Não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro, né? E o pai, né, acabou deixando o apartamento, né, de herança, né, para ele, o apartamento em Copacabana de herança para ele. E ele teve que vir até o Rio de Janeiro para tentar resolver esse problema, para tentar se desfazer do apartamento, vender o apartamento, né, ver o que ia fazer com as coisas do pai, coisa e tal, né? E o mais interessante nisso, né, é que como o pai tinha tendências suicidas, né, o filme deixa implícito, né, de que ele não conseguia se livrar do pai, da alma do pai, do fantasma do pai. Enquanto ele estava no apartamento, né, os dois conversavam, né, o José conversava com o fantasminha lá do Machado, e aí você vai ter os dois ali meio que acertando os ponteiros do relacionamento deles, né, no final das contas, né. E é interessante você ver como é que é essa progressão, né? Obviamente é uma história simples, com um tom de comédia, obviamente vai ter um happy end óbvio, obviamente eles vão se entender no final, né? Isso tudo é muito previsível, né? A gente sabe, percebe que isso tudo é muito previsível, né? Mas o interessante, quando você já entra no cinema, você já sabe qual é o final da história, né? Mas ainda assim, né, o interessante não é você saber o final. O interessante é você ver como o filme vai levar até esse final, né? Esses filmes muito previsíveis, você quer saber mais o que acontece durante o filme do que no final do filme. Você já entra no filme antes mesmo, você vendo o trailer, você já sabe qual é o final do filme, né? Então o processo, né, de como esse final, se chega a esse final, né, é o que atrai você, né, no final das contas, né? E foi bem interessante essa discussão aí de pai para filho ali, né? E, obviamente, vai ter que ter um elemento externo, né, para apimentar essa discussão. E o elemento externo é uma vizinha que ele tem, que é, chamada, que é a Dina, né, que é interpretada pela Mia Mello, né, uma mulher que tem uma filha chamada Kate, que é interpretada pela atriz Valentina Vieira. Eu quero depois falar dessa menina, que ela explodiu no filme, assim, de forma assim, sensacional, tá? Eu vou guardar um pedacinho do vídeo para falar só sobre ela aqui. Mas vamos lá, a Dina, ela tinha perdido, né, um marido, o Thiago Fragoso, né, ela não se entendia bem com ele, porque eles estavam cheios de dívidas, coisa e tal, né, e eles, numa briga que eles acabaram tendo, né, ele deu uma saidinha na rua para esfriar a cabeça e acabou tomando um tiro na cara, né, de uma bala perdida, né, aquelas balas perdidas que são muito bem encontradas, né, que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, né, e acabou morrendo. E ela ficou viúva e ela nunca se recuperou disso, né? Ela sempre ficava
procurando homens na internet, procurando, vamos dizer assim, um novo pretendente para viver com ela, esse negócio todo, né? E ela ficava tendo, assim, contínuas bebedeiras, né? E chegava constantemente bêbada no prédio todos os dias, né? E foi assim, né, que o José acabou conhecendo a Dina. Foi no elevador, né? Ela lá nas suas bebedeiras, lá, coisa e tal, né? E aos poucos ele vai conhecendo essa mulher cada vez mais e principalmente também a filha dela, né, a que é a Kate, né, que o nome dela acho que era Catarina, né, apelido dela era Kate, né, que é interpretada pela essa atriz aí, a Valentina Vieira, né. Então você vai vendo essas três pessoas, essas quatro pessoas, né, porque você pode pensar também no Marco Rica aí, né, do personagem do Machado, né, e interagindo cada vez mais, se conhecendo cada vez mais, né, se relacionando, se aproximando cada vez mais, né. E o grande barato dessa relação aí, né, a gente vai ter que ver o José. O José era o grande polo, né? O José era o grande centro do filme, ele é o protagonista principal, né? Então você, na verdade, você vê ali o relacionamento do José com o pai, com o Machado, você vê o relacionamento do José com a Dina, você vê o relacionamento do José com a Kate, você vê o relacionamento da Dina com a Kate, tá? Esses são os quatro núcleos de relacionamento principais do filme, né? O relacionamento da Dina com a Kate é bem interessante porque a menina, né, ela tá, apesar de ser uma pré-adolescente ali, na casa dos seus 13 anos, né, ela era muito madura para a idade dela, vamos dizer assim, mas não ficou uma coisa forçada, gente, não ficou uma coisa caricata, sabe? Essa atriz, a Valentina Vieira, ela conseguiu levar a interpretação dela, né? É uma coisa bem difícil isso, tá? Porque você olha assim, uma atriz nova, mirim, coisa e tal, criança ainda, pré-adolescente, coisa e tal, né? Vai ficar aquela coisa caricata, vai ficar aquela coisa forçada, coisa e tal, mas a menina era de uma naturalidade sensacional, gente. Ela não parecia uma criança imitando um adulto. O mais engraçado foi isso, né? Ela conseguiu dar um toque infantil para a personagem e ainda dar um toque maduro, mas sem ficar uma coisa forçada. Ficou muito legal a interpretação dela, tá? Fiquei fã dessa menina no primeiro momento que eu vi essa menina atuando no filme, entendeu? E depois eu fui gostando cada vez mais dela. Realmente, eu posso dizer aqui, gente, eu acho que ela botou todo o elenco desse filme no bolso, se vocês querem saber. É muito legal a atuação dela, tá? A própria Mia Mello também teve uma atuação boa, né? Ela era uma mulher mais problemática, aquela coisa toda, né? Uma mulher mais triste, coisa e tal, né? E ela conseguiu mostrar, né, os momentos de bebedeira dela, né, com os momentos mais dramáticos, né, de explosões de paroxismo dela também, foi bem legal, né? Já o Juan Paiva, ele era um cara, tipo assim, mais... O personagem dele era mais preso, né? Era um cara mais introspectivo, um cara mais tímido, né? E aí você, de repente, nem... Quando você tem um personagem assim, mais introspectivo, de repente é mais difícil de você mostrar todo o seu talento, né? Se bem que você tem que também, né, fazer um personagem introspectivo. O Marco Rica, ele fez mais uma participação especial no filme. Ele apareceu em vários momentos no filme, tá? Não foi uma coisa que a gente pode dizer que ele só fez uma participaçãozinha especial bem rápida e desapareceu do filme, não. Ele apareceu em vários momentos do filme, tá? Mas ainda assim ele teve... Eu senti que ele teve um pouco menos de espaço de tela que os demais personagens e atores do filme, né? Então você pode dizer que foi mais uma participação especial dele mesmo nesse filme aí, tá? Que obviamente ele também é um excelente ator, né? Ator consagrado, também foi muito bem. Então, gente, é um filme que vale muito a pena assistir, é um filme bem gostoso de assistir, é um filme bem engraçadinho, tá? A história te envolve, você vai vendo aqueles personagens ali interagindo cada vez mais, é uma história bem gostosa de assistir, tá? E recomendo fortemente que vocês deem uma olhada, tá? Não é uma grande coisa que vai acrescentar demais na tua vida, não vai mostrar uma grande mensagem, não vai dar uma grande mensagem, uma grande reflexão para você, mas é um entretenimento bem gostoso de assistir, né? Eu fiquei bem surpreso, né? Eu esperava um pouco menos desse filme, tá? E a forma, né, como os personagens interagiram ali, né? Os diálogos entre eles também, tá?
Tudo isso tornou o filme muito legal, tornou o filme muito bacana. É claro que às vezes você tinha umas questões ali de geografia, né? Por exemplo, o apartamento do cara era no posto 6 e de repente os dois, ele estava na praia junto com a Nath lá perto do Meridian, né? Do outro lado da praia, né? Coisa e tal, né? Mas isso também a gente pode também ter feito uma caminhadazinha até lá, né? É aquilo, né? A gente também pode. Isso pode ter acontecido também, né? Mas vale a pena assistir o filme, vale muito a pena assistir o filme, é um filme muito gostoso de assistir, tá? E essa é a minha recomendação de hoje, né? Um filme brasileiro, perdão, sem maldade nenhuma, né? Sem, como podemos dizer, sem estereótipo nenhum, tá? E é um filme muito gostoso de se ver, uma história muito bem contada. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu canal no YouTube, Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Temos mais de 400 textos lá sobre cinema, tá? Fora os textos de séries, de livros, né? E de muitas outras coisinhas lá, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.